irmãos, dando continuidade ao Gênesis 49, ontem eu havia esquecido de um fato sobre Judá. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, e a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Eu não disse esse detalhe aqui ontem. Judá é um leãozinho, da presa subiste. Por que da presa subiste? Subir porque Jacó naquele tempo morava em Hebrom, quando aconteceu isso aqui. E a presa da qual subiu Judá é José. Eles o venderam na cidade de Dotã para uma caravana de ismaelitas, e dali até onde Jacó estava era praticamente 1000 metros de diferença, né? De altitude. Então José era presa que Judá tinha vendido e guardado o dinheiro. O dinheiro ficou com Judá. Então por isso Jacó lembra disso e vai dizer: da presa subiste, filho meu. Nós havíamos parados em o verso 18. Então terminamos com Dan, serpente junto ao caminho. No verso 18, Jacó como que respira, porque chegava um filho, ele abençoava, ele profetizava, saía aquele filho e vinha outro. Então entre Dan e Gade, enquanto um estava saindo, porque foi ali abençoado, e o outro estava chegando, Jacó respira e diz assim no verso 18: a tua salvação espero, ó Senhor. Por que Jacó disse isto? Ele conhecia a salvação que Deus iria enviar aos homens, que foi prometido a Eva, né? Então ele sabia que essa salvação viria, que era Cristo Jesus o Senhor, e por isso ele vai, como que antenado nas profecias, ele vai dar uma respirada e dizer: Senhor, eu estou aguardando aquele dia, não é? No verso 20 diz assim: de Azer o seu pão será abundante, e ele dará delícias reais. O que é pão abundante e delícias reais? Meus irmãos, são servos, são servas que meditam na palavra e alcançam revelações profundas, não é? Esse é o azerita. Ele alcança delícias de fato, ele não fica superficialmente ali na palavra. Ele aprofunda, e o resultado disto é delícias reais. Verso 21. Naphtali é uma serva solta, ele dá palavras formosas. Meus irmãos, o que é isso aqui? Uma serva, não é uma serva, é uma serva, não é? Eu li errado a primeira vez. Naphtali é uma serva solta, ele dá palavras formosas. Por que serva? Serva é a fêmea do cervo, não é? Ela salta provavelmente com mais elegância do que o cervo. Porém, este tipo de animal tem facilidade de saltar sobre rochas, sobre regiões muito íngremes e com pouca aderência para a pata de outros animais. Se outros animais se saltassem como esses animais saltam,
nas regiões montanhosas e com rochas, certamente morreriam. Mas o que isso quer dizer para nós espiritualmente? O servo aqui, solto, é livre, desimpedido, né? Ele não está preso às paixões deste mundo, ele está livre para realizar a obra do Senhor e saltar sobre a rocha, que é Cristo. Ele vai fazê-lo com alegria, sem dificuldade. José é ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Meus irmãos, o que é esse ramo frutífero? O ramo frutífero que corre sobre o muro, ele corre dos dois lados. Ele tanto dá fruto para um lado, quanto para o outro. E isto aconteceu com José. Jacó toma os 2 filhos de José e os nomeia como tribos também. Então você não tem a tribo dos josenitas, mas você tem as tribos dos efraimitas e dos manassitas. Efraim e Manassés se tornaram 2 ramos que correm sobre o muro da linhagem de Jacó. Então, José, por causa da amargura que ele sofreu, ele vai receber uma porção a mais do que seus irmãos. O verso 33, melhor, 23, os frecheiros lhe deram amargura e o frecharam e o aborreceram. O que é os frecheiros? Os próprios irmãos, né? Usaram flechas. Então, flechas são instrumentos usados para combater a distância. Então, era a traição que fizeram. Tramaram contra ele distante, né? E o alvejaram sem que ele nem percebesse. Então, as flechas também eram usadas para matar a distância, a traição. E José vai sofrer esta traição à distância. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços das suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Que coisa, né? Que linguagem poética, maravilhosa, não é? Quem gosta de poesia, leia a Bíblia em muitos aspectos dela. Ela vai te passar essa linguagem poética e maravilhosa. Mas a expressão aqui os braços das suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, onde é o pastor e a pedra de Israel. Ora, Deus havia feito um concerto com Abraão, Isaque e Jacó, que se tornou Israel, né? O pastor e a pedra de Israel não era Jacó, é Cristo. Ele é tanto o pastor, aquele que vai guiando, como ele é também a pedra, aquele que ancoriza, que sustenta, não é? O verso 25, pelo Deus de teu Pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com as bênçãos dos céus de cima, com as bênçãos do abismo que está debaixo,
com as bênçãos dos peitos e das madres. Veja que a bênção de Jacó, ela tem uma diferença, não é? As bênçãos de Jacó para José, ela tem uma diferença. Ela vai ser demorada, ela vai ser mais poética, e ela vai falar te abençoará com as bênçãos dos céus de cima e do abismo. O que é o abismo que está debaixo? O mar, né? Não somente os céus, mas o mar. Qual é a profundeza do mar? Muito grande. Então ele estava dizendo que era imensurável a bênção que ele estava determinando para José, isso por causa da aflição, da angústia que ele sabe que José passou. Aí no verso 26 ele diz o seguinte: as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais. Ou seja, ele também havia sido abençoado daquela forma, Jacó. Mas a bênção que Jacó recebe do pai dele, Isaac, foi muito menor do que as bênçãos que ele, Jacó, passa para José. Aí diz o seguinte: até a extremidade dos outeiros eternos, elas estarão sobre a cabeça de José. Então os outeiros são aqueles montículos que ficam sobre os montes. Então você tem os montes e os outeiros, são montes sobre montes. Então ele disse o seguinte: até no alto dos outeiros elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Meus irmãos, a linguagem poética também é maravilhosa, não é? Aí surge Benjamim, verso 27. Benjamim é lobo que despedaça. José saiu, entrou Benjamim, e agora o assunto é com ele. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã comerá a presa, e à tarde repartirá o despojo. Meus irmãos, eu alcancei todos os outros, né? Fiz jejum, orei, e Deus foi me mostrando. Foi coisas maravilhosas. Quando chegou em Benjamim, é lobo que despedaça, pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Eu não entendi nada. Mas aí, houve, na época, um rodízio, não é? E foi um diácono pregar na minha igreja. Ele não sabia nada que eu havia alcançado esse estudo. E ele pregou sobre Gênesis 49. Abriu o Gênesis 49 e eu falei: gente, o que esse menino vai pregar? E ele pregou só esse versículo que eu não tinha alcançado. Parece que Deus falou com ele assim: vai lá e fecha a revelação, né? Aí ele chegou, abriu esse versículo e começou: meus irmãos, Benjamim é lobo que despedaça. Ele não tem compromisso com a carne, despedaça a carne. A carne precisa sofrer o despedaçamento, né? Pela manhã comerá a presa. O que é isso? Ele dizendo: comer a presa de manhã é você se inteirar da palavra, lê-la toda, fazer seminário, se preparar, e à tarde repartirá o despojo. O que é de tarde repartir o despojo? Depois que você se preparou, que você fez seminários, que você conheceu a palavra, então você vai reparti-la, vai pregá-la. E eu falei: glória a Jesus, obrigado, Senhor, porque esse aí eu não havia alcançado, e o Senhor usou alguém para alcançar e vir aqui, não é? Trazer esta excelente informação. Meus irmãos, Deus nos abençoe.